uma fé gigantesca por tempos e só se frustraram. E aí começou a dar aquele vazio, sabe? Foi uma das experiências que eu mais doidas, mais intensas que eu já tive. Às vezes, as coisas precisam dar errado pra darem certo. E aí, Unis, esse é o canal Magia com Pracy, eis na descoberta de mim, e eu sou a Pracy, sua maga do amor. E aqui eu te ensino magia, te ensino a resolver a sua vida amorosa com magia e conto minhas experiências de tudo que eu testei e que me trouxe para esse autoconhecimento que eu tenho hoje. Hoje eu vou falar sobre um daimon muito pedido por vocês, que eu usei algumas vezes em rituais de Goetia, que é o daimon M. Então, ó, já deixa um like aqui, porque eu sei que se você deixar pro final, você vai acabar esquecendo, tá? Inclusive, se tudo isso aqui faz sentido pra você, se você gosta do que a gente faz aqui, torne-se membro. Você vem pro grupo dos Pracianicos, o grupo de WhatsApp dos Pracianicos, e vem fazer parte dessa família. E ó, vou te contar, eu vou sair pra viajar de moto nessas férias e eu vou contar tudo sobre essa aventura até Buenos Aires no meu Instagram pessoal, que é o @Pracy. Então, se você quiser saber sobre isso também, segue lá no meu Insta pessoal, fechou? Bom, mas vamos lá, chega de enrolação, bora falar da minha experiência com M. Então, tudo começou quando eu comecei a compartilhar minhas experiências antigas de Goetia aqui no canal. Isso foi em 2018. E aí as pessoas começaram desesperadamente a perguntar como eu fazia o ritual, pra eu ensinar e tal. E foi uma época em que o canal teve um boom, porque a galera bruxa, maga, toda a galera mística que vive na Idade Média até hoje, ficou muito puta, porque chegou uma menina de buenas, estudou um pouquinho, meteu as caras e foi fazer. E aí surgiram trocentos vídeos falando que eu não sabia com o que eu tava mexendo, que eu ia me ferrar, blá, blá, blá. Bom, em 2018 eu já tinha praticamente total controle sobre o que eu tava fazendo. Eu não sabia explicar o porquê das coisas, mas elas simplesmente funcionavam. E com tanta gente pedindo para eu ensinar, eu praticando desde 2015, eu falei, por que não? Detalhe, eu não sabia nada sobre esse mundo de curso, marketing digital, nem nada disso. Nem conhecia o tal do Érico Rocha. Mas eu entendo de vídeo, né? Eu sou YouTube há, sei lá, 20 anos. Se for pensar que o meu primeiro canal foi em 2006. Cara, eu postei vídeos mais antigos que isso ainda, que era da época do videolog. Vocês lembram disso? Pois é, eu tenho vídeos da época do videolog. E entendendo de vídeo, como eu entendia, pensei, bom, eu posso falar o passo a passo que eu faço. Vai que tem uns doidos aí que se joga como eu fiz, mas não quer ficar testando o que dá ou não dá certo por si só. O que eu fazia eu já sabia que dava certo. Então, eu ia dar o caminho das pedras para quem quisesse. Foi aí que eu decidi chamar o Daimon M para me ajudar. M é um dos 72 Daimons da Goetia, conhecido por ser um grande professor e por dar respostas claras e precisas. Ele é muito usado para encontrar coisas, principalmente na área do dinheiro. Aí eu pensei, quem melhor para me ajudar a criar um curso sobre Goetia do que um Daimon que é professor e entende de dinheiro? Afinal, apesar de eu não ter grandes pretensões com o curso naquela época, já que eu já trabalhava como dubladora, já estava estabelecida e tal, a ideia era fazer um extra, ajudando também quem queria começar. Pois bem, então lá fui eu preparar um ritual no dia do Daimon, na hora do Daimon e tal. Fiz tudo certinho, bonitinho, círculo, triângulo, selo. E aí eu fiz o meu pedido. E aqui já tinha plena noção de estratégia, então eu não pedi que queria conseguir colocar o curso no papel, porque tipo, isso eu conseguiria fazer, mas eu nunca tinha feito nada igual e eu não tinha noção de quanto tempo isso ia demandar. E o principal, eu trabalhava fixo em horário comercial, dirigindo dublagem num estúdio, então minha estratégia foi que eu encontrasse um caminho que me facilitasse esse percurso que eu precisava percorrer, que eu conseguisse fazer isso mesmo tendo super pouco tempo por causa do trabalho. E aí, gente, foi uma das experiências que eu mais doidas, mais intensas que eu já tive. A energia de M era muito forte. Meu corpo ficava arrepiando o tempo inteiro e eu ficava tendo, tipo, vários tremeliques, assim. Nessa época, eu tava ensaiando parar de usar o pêndulo, mas eu ainda não tava muito certa de como fazer.
Mas eu tava lá em gnose, com os olhos fechados, e eu senti como se algo se aproximasse e me abraçasse. E lá vai mais um trimelique de novo, né? Eu fiquei toda arrepiada. Eu senti como se alguém muito grande se abaixasse pra me abraçar, assim. Mas não com braços. Gente, sei lá, tipo, sabe quando, não sei, jogar um edredom em cima de você, pesadão, fofinho? É isso. Ou, cara, sei lá, não sei explicar. Mas veio da minha cabeça nessa hora isso. Às vezes as coisas precisam dar errado pra darem certo. Aí eu fiquei encucada, né? Tipo, outros rituais já tinham dado bem ruim na minha vida. E eu já tinha bastante tempo que as coisas, tipo, ou elas davam muito certo, ou, sei lá, não acontecia nada, mas era muito raro, sabe? Dar errado já fazia muito tempo que não dava. Fora que essa frase nem fez sentido pra mim, porque eu tinha deixado de acreditar que, nada é por acaso, sabe? Isso fazia muito tempo. Então eu não achava que as coisas tinham que acontecer pra alguma coisa. Elas simplesmente aconteciam e a gente, sendo esperto, tirava lições disso, aprendia. Bom, aí começou a saga. No começo tudo parecia estar indo bem, eu tava tendo ideias, conseguindo organizar o conteúdo no tempo que restava e tal. Mas tudo isso na primeira semana. No final da primeira semana começou a dar um chabu com os dubladores, diretores e tal. Porque eles começaram a exigir um registro de diretor de dublagem, que na época eu não tinha um específico. Eu já dirigia desde 2014 e tinha o registro de um dos órgãos que dá esse registro. E aí queriam que tivesse também o de outro órgão. E eu já tinha tentado tirar esse outro registro e eles não queriam me dar, mesmo eu comprovando inúmeros filmes, séries, realities que eu já tinha dirigido. Eles queriam comprovação de dublagem, porque para você ser diretor, você tem que ter não sei quantas X horas de dublagem, e aí sim eles te dão, você já dublou tanto tempo, você já tem experiência, então você pode ser diretor. Só que antes da pandemia, cada escala que você fazia, você vai no estúdio e dubla em algum estúdio, você ganhava um papelzinho com dia, hora, diretor, estúdio, nome da produção e o personagem que você fazia. E desde que eu comecei, eu nunca dei muita bola pra isso. Eu até tentava guardar no início e tal, mas eu perdia, esquecia em todo lugar. E teve uma hora que eu só caguei e assumi que eu não ia conseguir guardar isso. Só que isso era exatamente o comprovante que esse órgão precisava para comprovar as trocentas horas de dublagem que a pessoa tinha. Pelo outro órgão, como eu estava aplicando para ser diretora de dublagem, eles pediam qualquer coisa que comprovasse que eu já tivesse experiência e pudesse atuar nisso. E eu estava há 4 anos dirigindo. E filme, reality é mais fácil comprovar, porque o final do filme, do reality, tem créditos com, não todos, mas enfim, com dubladores, diretores, e para isso é muito mais fácil eu ir atrás, falar com os estúdios e tal. Fora que o próprio estúdio que eu trabalhava na época fez uma relação imensa de filmes que eu já tinha dirigido lá para comprovar tudo isso. Coisa que dublagem seria quase impossível de todos os estúdios que tem, enfim. Aí eu tirei sem problema nenhum esse primeiro DRT de direção e comprovei, inclusive, muito mais horas do que eu precisava em dublagem, eu comprovei em direção. E esse outro órgão que estava exigindo que eu tivesse o registro por eles não queria me dar, porque eu não tinha os benditos papelzinhos da dublagem lá. Na época eu até tentei ir atrás, em gaveta, armário, mesa, no meu carro, em bolsas, e eu rodei tudo e consegui juntar até que bastante, mas desde o início da minha carreira eu não tinha isso, sabe? Simplesmente porque eu nunca guardei de verdade esses caralho desses papelzinhos. Enfim, eu precisava contar pra vocês tudo isso pra chegar no que rolou depois que eu fiz o ritual. Então, com essa confusão dos estúdios, muitos dubladores, por eu não ter esse registro, começaram a se recusar de trabalhar comigo, por medo de serem cortados de outros estúdios, porque eles estavam em cima de todo mundo que não tinha o registro e estavam, de olho nisso. Isso se estendeu por mais ou menos umas 2 semanas. Deu um rebuliço no estúdio que eu trabalhava. O meu chefe estava peitando a galera, substituindo todo mundo que se recusava a dublar comigo. Teve muito personagem fixo que foi substituído naquela época. Meu chefe tava mega defendendo, ele ligava pro cliente, falava, fulano não tá dando, ele não quer dublar com o meu diretor, eu tenho que substituir, tudo bem?
E vários personagens foram substituídos. Eu já trabalhava pra ele tinha uns 2 anos e a gente se dava super bem, ele gostava do trabalho, eu fazia tudo direitinho e tal. Só que começou a ficar cansativo pra mim. O órgão tava indo no estúdio dia sim, dia não, conversar com eles, comigo, ameaçando multar, sei lá. Um monte de gente parando de dublar lá, uma puta briga, uma pá de coisa. E ele lá, firme e forte, né? Mas eu comecei a ver que, tipo, não tava valendo a pena essa luta toda. E nessa confusão, eu mal tava conseguindo pensar no curso. Primeiro porque eu não tinha tempo. Segundo que com essa confusão, né, tipo, que cabeça que eu teria. Enfim, o que aconteceu? Eu desisti. Eu desisti. Pelo menos por hora, eu desisti de dirigir dublagem. E falei pro meu chefe que não ia mais, que tava cansativo demais, que tava ruim pra ele ter que botar todo mundo pra correr e blá blá blá. E acabei saindo do estúdio naquela época. Eu tava arrasada, né? Eu amava fazer isso. Mas na época eu não conseguia nem postar vídeo no canal. Mesmo com o canal bombando, assim, uma vez ou outra eu postava alguma coisa sobre a ayahuasca. Tava bem ruim mesmo por causa do tempo. E aí, nos outros dias que eu devia estar no estúdio, e eu não tava indo, né? Eu tava só indo eventualmente dublar nos outros. Mas eu não tinha mais aquele compromisso das 8 às 6 e tal. E aí começou a dar aquele vazio, sabe? Aquela depressãozinha de, ai, não tô fazendo nada. E até essa hora eu não tava nem lembrando do ritual que eu tinha feito, de tão entretida que eu tava com tudo. Aí, lá pro 4º dia, eu tava em casa e só saía pra fazer algumas escalas, logo voltava. Eu lembrei do curso de Goethe, aí pensei, pô, eu não tô fazendo nada, podia focar no curso, né? E foi nesse momento que eu falei, puta que pariu! Vocês perceberam o erro aí? Eu queria tempo pra fazer o curso. E de novo, coincidência? Nunca saberemos. Mas agora eu tinha tempo. Foi aí que eu me dediquei, inclusive, pra preencher esse tempo e passar essa sensação de derrota que eu tava, né? De ter que parar de fazer um trabalho que eu amava por causa dessa merda toda. Ter que, né? Eu que desencanei. Meu chefe estaria até hoje. Aliás, eu eventualmente trabalho pra ele até hoje com isso. Hoje eu dirijo dublagem normalmente. E por isso eu falo, sabe? Tem que pensar em todas as possibilidades. Entender de verdade o que você quer. Eu queria mais tempo, mas eu acho que eu não queria sair de lá. Eu acho. Pelo menos eu acho. No final, acabou sendo até melhor, porque foi a época que o canal tava com esse boom e eu não tava conseguindo me dedicar. Então, assim, vai fazer um pedido, saiba o que você quer. Traça detalhadamente as estratégias que você vai usar. Usa os 3 Fs. Põe no papel, para vocês saberem exatamente o que pedir e como pedir. Essa foi mais uma lição que eu levei, tipo, meio que na cara, assim. Eu acho que era a lição final que eu precisava ali pra botar no curso e poder instruir direitinho a galera sem erro, sabe? E depois que o curso tava todo pronto, todo gravadinho, coisa que eu fiz em 1 mês, eu lembrei da frase que eu tinha ouvido na minha cabeça no dia do ritual, que parecia, né, pra mim, ter sido falada por M, que era isso que às vezes as coisas tem que dar errado antes pra poderem dar certo. E aí foi meio que como uma luz que se acendeu na minha cabeça. Eu entendi que o curso não era, sabe, só sobre ensinar Goetia da forma simplificada, da forma segura que eu fazia e tal, mas sim chegar cada vez mais gente que estava se libertando de amarras cristãs e queriam ser livres de verdade, mas era também sobre compartilhar experiências, os obstáculos, as vitórias. Era sobre compartilhar minha jornada. The Climb, como diria a Miley Cyrus. Isso é uma música que eu amo. Eu já inspirava muita gente com o canal. Eu tava criando ali um monstro que eu mal imaginava quando se tornaria grande para inspirar ainda mais tudo isso e ajudar na prática, ajudar de verdade as pessoas que queriam mudar de vida usando magia, Goetia. Cara, esse vídeo deve estar grande, né? Deixa eu ver. Enfim, olhar pra trás e ver tudo que eu passei pra chegar a ser um nome da Goetia no Brasil. Do tipo que você, não importa se você ama ou se odeia, mas se você procurou Goetia, muito provavelmente você já ouviu falar alguma coisa de mim. Hoje são mais de 2.000 alunos. A gente tem uma comunidade unida, ativa, que ajuda, integra pessoas novas que chegam meio desavisadas, principalmente aquelas desnorteadas que acabam de despertar, sabe, de sair da caixa. Geralmente religiosos, ex-cristãos, que tiveram uma fé gigantesca por tempos e só se frustraram, que foi o meu caso, né? Uma vez eu dei um basta
nisso, nessa situação toda. E eu tô feliz hoje de poder compartilhar tudo isso com vocês que estão aqui, principalmente nessa era de vídeo de 1 minuto, você que tá aqui vendo até agora, me ouvindo devagar sobre tudo isso. Cara, sei lá, cara, obrigada, sabe? Obrigada por estar aqui, por me acompanhar, por querer conhecer mais, saber mais. Obrigada por me dar a oportunidade de fazer a diferença na sua vida. Ai, eu vou chorar. Enfim, esse era só um vídeo contando a minha primeira experiência com o M, e eu acho que eu praticamente escrevi aqui sobre a minha vida inteira, né? Enfim. Bom, se você quiser aprender comigo o curso de Goetia Simplificada, que não é o curso de Goetia Mental, que é a Goetia que eu pratico hoje, mas o link do curso de Goetia Simplificada tá aqui embaixo, que é o curso que eu tô contando aqui dessa minha experiência com o M. O mesmo curso lá de trás, mas com todo o aprimoramento de todos esses anos, que eu nunca deixei de estudar e aprender e ficar renovando o curso. Então, se você quiser se juntar a essa comunidade unicorniana de gente que tomou posse e tá realmente disposta a mudar seu destino, só vem, beleza? O link tá aqui embaixo e acho que por hoje é só. Beijo pra vocês. Não esquece do like, hein? Tchau.